Isso aí, na verdade, é uma técnica SBP aplicada, porque para demonstração de valor e fazer com que eu consiga, por exemplo, pintar o quadro da dor futura na mente dele. Ou seja, o eletricista também ele é mais valorizado na elétrica industrial. Fala, Leão, seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, podcast que vai fazer você, eletricista, se transformar no eletricista Classe A. Um eletricista fora do padrão. Eu inverti agora, né? Eletricista fora do padrão, um verdadeiro eletricista Classe A. Acabei invertendo aqui, mas você entendeu, né? Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu me chamo Gabriel, analista de marketing aqui da Sala da Elétrica. E no podcast de hoje nós vamos falar sobre um tema importante que a gente até citou um pouquinho no podcast passado. Eu não lembro o número desse podcast, a gente tá com... 70 e poucos. É, bom, é bastante, né? No outro, esse menos um, nós falamos sobre a parte de elétrica industrial vista como uma oportunidade para você que é da área elétrica, né? E aí, a gente falou sobre a parte de precificação lá, mas bem superficialmente. E hoje nós vamos falar como precificar a prestação de serviço em elétrica industrial. Bom, é isso então. Vamos fazer com você, né? Vai ser legal esse podcast, porque... Cara, precificação é uma parada bem... É um desafio bem grande para o eletricista. Sim. E quando a gente fala sobre isso, a gente sempre abre a mente deles para vários aspectos importantes. E teve uma hora no podcast passado que eu falo assim, o eletricista não consegue cobrar, muitas vezes, a parte de prestação de serviço na área de elétrica industrial, porque ele está baseando sempre no ponto, cobra por ponto. Aí ele vai cobrar comandos elétricos, por exemplo, se ferra, né? Sim. Então a gente já vai deixar um pouco mais claro sobre como é que ele tem que cobrar e quais são os princípios básicos, mínimo necessário para fazer o que tem que ser feito de verdade, certo? Certo, certíssimo. Então, já falando nisso aí, me explica como que a elétrica industrial pode interferir, modificar, no caso, a precificação. Porque a elétrica residencial tem gente que cobra por ponto. Não necessariamente está errado. Mas isso não é na elétrica industrial. Então, o que afeta, o que altera na elétrica industrial precificação? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender. A complexidade do serviço exige uma diferenciação na precificação. Então, se eu vendo um produto simples, a minha precificação exige menos know-how, menos conhecimento técnico, então eu posso me basear em uma precificação padrão X. Agora, quando aquele serviço exige um nível de conhecimento técnico elevado, que exigiu de você mais anos de estudo, mais tempo, mais experiência, isso tudo vai fazer com que você possa, e eu digo mais, tenha que cobrar mais em função dessa exigência técnica. Então esse é o primeiro ponto, né, que é importante a gente salientar aqui. O segundo ponto importante é a exigência técnica do serviço que eu estou prestando. O meu cliente ele é muito mais qualificado na maioria das vezes, ele é muito mais exigente, ele vai cobrar mais. Sim. E eu vou ter que tomar muitos cuidados ali a respeito da minha prestação de serviço, da minha entrega, não que ele não preste atenção ou não tome cuidado para outros serviços menores, mas eu vou ter uma exigência técnica muito maior. Isso significa, muitas vezes, ceder o meu tempo depois da prestação de serviço para que o meu cliente possa me solicitar suporte, dúvidas. Então isso é algo que eu tenho que entender, porque se eu vou ter um suporte a mais depois, é mais tempo que eu estou destinando para aquela aplicação. Sim. E aí eu vou ter que precificar olhando para esse cenário também, né? E em terceiro ponto é o seguinte, como é um serviço mais qualificado, que exige mais know-how, que o cliente é mais exigente, então eu tenho uma concorrência mais justa. Na maioria das vezes. É 100% das vezes? Não. Mas na maioria das vezes eu tenho uma concorrência mais justa. E esse fato de ter uma concorrência mais justa, né, eu tenho menos concorrentes desqualificados. O fato da oferta e demanda não ser tão agressiva quanto numa elétrica residencial, por exemplo, me permite cobrar mais caro porque eu vou ter menos canibalização de preço, menos Zé Faísca participando do processo de competição comigo. Sim. Então, esses 3 pontos seriam pontos que traz para nós aí essa questão de o que impacta na precificação.
Ou seja, o eletricista também ele é mais valorizado na Exato. elétrica industrial. Porque ele se valoriza, os seus concorrentes se valorizam e o cliente valoriza ele também, por ser mais exigente também. Exatamente. Tem um detalhe importante. Ó, você que está assistindo a gente agora, ouvindo, vai ter um link aqui na descrição, um link. A gente vai sair fora do padrão um pouquinho. Uhum. E nós vamos colocar um link nesse podcast específico a respeito, até o QR Code, tá? O Brunão que vai editar depois, o QR Code, vamos tentar fazer um QR Code. Se não der, tudo bem, mas vamos tentar fazer um QR Code pra galera participar do Desafio Lead. Beleza. O Desafio Lead, pessoal, se você estiver pegando num momento interessante esse podcast, ele tá custando hoje R$19. Agora eu não sei se você vai pegar na promoção ou se você vai ter que pagar R$297, tá? Mas, ó, R$19, preço de... Cara, quanto que é R$19 dividido por 30? Vamos ver aqui. R$19, 19 dividido por 30. A gente tá falando de 63 centavos por dia. Você deve ter 63 centavos para investir no Desafio Lead, que é onde você vai aprender a ler e interpretar diagramas elétricos residenciais, diagramas elétricos industriais, manuais técnicos e técnicas de manutenção. São 7 dias de desafio, de treinamento para você. Vai na página que está aqui na descrição, no QR Code e consulta. Por que eu falei isso? Porque você falou uma palavra interessante aqui, ó. Valorização do profissional. Uhum. Não existe nada que valorize mais o profissional do que a capacidade de ele resolver problemas. Sim. E entender, saber a diferença entre ler e interpretar diagramas. E conseguir ler e interpretar diagramas gera uma diferenciação absurda dentro da vida do eletricista. Sim. Então vai lá depois. Termina de ouvir o podcast, mas vai lá, clica no link da descrição, no link do primeiro comentário aqui dos canais e também o QR Code que está na tela para você conhecer um pouquinho do Desafio Lead, que é um produto novo nosso que vai custar R$297, mas por enquanto está R$19. Perfeito. Tá bom? Continuando, já que ela é uma precificação diferente, então como calcular? É da mesma forma? Como que o eletricista tem que calcular, então, a precificação dele? Legal, vamos lá. O método de calcular a precificação é o mesmo método. Precificação incontestável ali vai ser a forma com que eu uso meus critérios para conseguir encontrar o preço daquela mão de obra. Então, quando a gente para analisar, eu vou ficar escrevendo aqui no papel, mas não dá para vocês verem aí, né? Mas eu tenho 3 grandes pilares da parte de precificação, que é o mínimo necessário que eu tenho que fazer. Uhum. O primeiro é entender qual que é o salário que eu vou cobrar, que eu preciso receber no final do meu mês. Porque a minha empresa é uma empresa onde eu sou o funcionário da minha própria empresa. Uhum. Então, eu tenho que ter meu salário. Eu tenho que ter, por exemplo, também uma visão a respeito dos custos que a minha empresa possui. Ok? Uhum. E eu tenho que ter um outro pilar, que é o terceiro pilar, que é qual é o lucro que a minha empresa merece acumular em função dessa prestação de serviço. Bom, olhando para esse contexto, os custos provavelmente não vão alterar em função dessa prestação de serviço de elétrica industrial. Pessoal, custo e despesa são coisas diferentes. Custo é tudo aquilo que eu pago, independente de ter ou não serviço para vender, ter ou não cliente, né? Sim. A despesa eu insiro no orçamento, e no orçamento essas despesas vão ser a respeito da prestação de serviço. Então a despesa é o deslocamento, o material tipo fita isolante, conector, a mola, isso aí são despesas da prestação de serviço. Agora, os custos são aluguel, telefonia, taxa de MEI ou contabilidade e assim por diante, tá? Uhum. Bom, beleza. Sabendo disso, o que a gente observa? Se eu tivesse que contratar um funcionário, um eletricista, para executar essa parte, e eu falasse para ele, você vai agora ser um funcionário contratado da minha empresa para executar essa função. Provavelmente o salário dele seria maior do que de uma pessoa que faz só instalações elétricas residenciais, concorda? Sim, concordo. Então, o que acontece? Na hora de eu fazer a precificação, por mais que eu já tenha calculado antes, porque eu escutei o podcast Eletricista Classe A e assim por diante, eu vou considerar um salário maior para mim nessa faixa de serviço. Então é como se eu estivesse trabalhando na área de elétrica industrial, ao invés dos R$3.000 que eu falei que eu usaria lá, que eu queria ter, para esse tipo de serviço eu vou considerar, por exemplo, R$5.000 aqui, que seria um salário para essa função. Sim. Coloquei um salário maior. Os custos, né, são os mesmos que eu teria dentro de um processo de administração da minha empresa. Então, sim. Que aí é os custos fixos. Isso. Que seria os R$1.000. Uhum. Vamos supor que seja esse valor.
Só que concorda comigo que se minha empresa paga mais para um funcionário executar esse serviço, então o lucro, que é o terceiro pilar, o lucro que eu vou esperar desse serviço também tem que ser maior. Sim, Porque justo. se eu estou valorizando o meu funcionário, por mais que esse funcionário seja eu mesmo, tá? Se eu tenho que valorizar mais esse meu funcionário, então a empresa também tem que ser valorizada mais também. Sim. Então, ao invés dos 3 mil reais de lucro, vamos supor que você vai colocar aqui 4 mil reais, 5 mil reais de lucro também. Então, vou pôr aqui, ó, 5 mil reais de lucro. Nessa conta, brincando aqui, nós temos, por exemplo, que se a gente vendesse 100% do tempo, dentro do mês, somente serviços de elétrica industrial, nós teríamos que pagar 5 mil reais de salário para o eletricista, pagar os 1.000 reais de custo e acumular 5 mil reais de lucro. Sim. Isso tudo dá 11 mil reais, certo? 11 mil reais. Então, aí eu uso isso como uma base. 11 mil reais se eu tivesse... então eu preciso ganhar 11 mil reais. Não é isso. Calma, segura as pontas aí. Nós sabemos também que para que eu consiga encontrar uma origem do meu preço por hora, que é o mais inteligente a ser feito, a gente não cobra por hora do cliente, a gente precifica por hora. Fica aí que você vai entender. Aí você imagina o seguinte, eu tenho os 11 mil reais que eu preciso olhar como base de cálculo, e eu entendo, por exemplo, para ficar fácil a conta aqui, eu entendo que dentro do mês eu consigo prestar somente 100 horas desse serviço, 100 horas. Por que 100 horas? Porque se eu fizesse somente isso, né, eu teria que vender somente isso, eu teria que visitar vários clientes, eu teria que comprar materiais, eu teria deslocamento. Então, horas úteis trabalhando seriam 100. Porque outras 100 horas eu estou prospectando cliente, elaborando orçamento e assim por diante. Sim. Dividindo 11 mil reais por 100 horas, então nós temos o quê? Que a minha hora para esse serviço vale 110 reais. Correto. Usando os exemplos para uma elétrica residencial, que eu havia dito antes, eu falei que o salário seria de 3 mil, o lucro de 3 mil, certo? E os custos mantém, 1.000 reais. Né? Se eu fizesse o mesmo cálculo para o serviço de elétrica residencial, a minha hora precificada nesse cenário, que é 3 mil reais de salário, 100 reais de, 1.000 reais de custos e 3 mil reais de lucro, daria aqui 7 mil reais. Sim. 7 mil reais dividido pelas mesmas 100 horas. Pelas 100 horas daria 70 reais. Então eu estou falando o seguinte, ó, um serviço de elétrica residencial, nesse contexto que eu coloquei para vocês, seria vendido por 70 reais a hora. Já uma elétrica industrial, nesse mesmo contexto, 110 reais a hora. Então tem um acréscimo aqui que representa para mim essa questão de pagar o investimento em know-how, experiência, para vender para um cliente mais qualificado. Ok? Ok. Aqui ainda, eu entraria mais a fundo na parte de precificação, mas basicamente a gente tem que considerar isso. Mas, de novo, você não vai cobrar por hora do seu cliente. Você vai compor o seu orçamento. Vamos supor que você vai fazer um serviço e demora 10 horas para executar aquele serviço, você vai pegar 100 reais, 110 reais, vezes 10 horas, vai dar 1.100 reais aquela prestação de serviço. É isso que você vai fazer. Vai calcular a precificação e mostrar para o seu cliente como se fosse uma empreita e não cobrar por hora. O preço por hora é para você calcular a sua mão de obra e fazer o seu orçamento. Perfeito. Okay? Então, basicamente, a questão de precificação, e quando eu faço esse recálculo para encontrar esse cálculo com a prestação de serviço de elétrica industrial, eu faço exatamente olhando para essa questão de know-how e disponibilidade. Certo? Certíssimo. E é possível incluir materiais na elétrica industrial? Se sim, como que ele pode fazer isso e ainda ter lucro com a venda desse material? Cara, eu diria o seguinte, é mais possível na elétrica industrial você fornecer a mão de obra com material do que você fazer isso na elétrica residencial. O cliente ele é mais qualificado. Sim. Os produtos são mais complexos. Então, facilmente você vai ter uma demanda que é o cliente exigindo ou pedindo para que você entregue a solução completa. Sim. De comandos elétricos, por exemplo, olha, eu preciso de um painel para controle de uma bomba de poço artesiano. O cliente ele só sabe comprar interruptor de disjuntor, pô. Na maioria das vezes. Dependendo do cliente, aí ele vai falar assim, olha, me passa aqui a lista de material porque nós temos um fornecedor exclusivo nosso. Depende da consciência da empresa. Porque a gente sabe que
Dependendo do tamanho da sua empresa, você vai vender para pequenas e médias indústrias, pequenos comércios que têm elétrica industrial ou condomínios que têm elétrica industrial. Escuta o podcast passado que a gente explica bem sobre isso. Sim. Agora, é provável que eu consiga vender? Sim, com certeza absoluta. E aí eu sempre falo a respeito da parte de venda com material, que você sempre vende, obviamente, com material, com uma margem de lucro em cima daquele produto. Sim, né? justo. Porque, cara, você tem duas coisas importantes aqui a ser considerada. Primeiro que você vai ter que comprar o material. Uhum. Mas vai sair esse dinheiro aí para compra do material. Você tem que ter o conhecimento de qual material é bom. Exato. Segundo, o fato de você vender com o material é um problema fiscal para você. Por quê? Porque a empresa que te contratou para fazer vai pedir nota fiscal. Sim. Então, esse valor que você investiu, tirou do bolso, vai exigir uma nota fiscal. E você vai pagar pelo menos ali 6%. Você tem que ver com o seu contador, pelo amor de Deus. Uhum. Vai te dar uns 8% ali de imposto que você vai ter que pagar sobre aquela venda de material. Então, eu já saio perdendo se eu não cobrar o material. Uhum. Se eu não cobrar uma margem. Sim. Né? Ponto. Tem que ter isso em mente. Eu sou obrigado a colocar uma margem que para empatar e dar 0 a 0, eu tenho que colocar essa parte dos impostos. Sim. Não é nem da 0 a 0, para ficar no negativo ainda, né? Porque eu tenho ainda o tempo que eu dediquei para fazer a lista de material, o tempo para ir comprar e assim por diante. Sim. Se precificar isso tudo aí, você já está negativo algumas centenas de reais aí. Uhum. Né? E aí, além disso, eu tenho que prever o seguinte, qual que é a margem que eu tenho em cima desse material? Vamos supor que você decida colocar de, sei lá, 20%, 30%. Antes de fazer simplesmente ir lá e comprar o material em qualquer lugar, tudo mais, eu sempre negocio com quem está me vendendo uma melhora naquele preço, porque Sim. eu compro direto, eu vou comprar com frequência. Então vou Ou criar em grande quantidade, dependendo do serviço. Ou uma grande quantidade. Então sempre vou fazer eu precifico com preço de balcão, ponho minha margem ali, tudo com preço de balcão, mas na hora de fazer a aquisição de fato eu peço margem, peço tempo para pagamento, e aí eu faço isso de maneira com que eu consiga ganhar mais dinheiro na margem. Sim. Por mais que eu coloque, por exemplo, 20% em cima do preço de balcão para fazer o orçamento, o fato de ter conseguido 10% de desconto me faz agora ter uma margem de 30%. Sim. Né? Então eu vou trabalhando, é um pouquinho mais do que 30%, mas só para vocês entenderem esse jogo todo. Mas aí eu tenho ali, na verdade, 30% porque eu soube fazer a compra. Então eu não ganho na venda, eu ganho na compra, na verdade. Né? Tem que ser estratégico aqui também. Tá? Além disso, eu tenho que entender o seguinte, eu sou meio que obrigado também a vender o material junto com a minha prestação de serviço na indústria. Lembra que eu falei no tópico anterior, na pergunta anterior que você fez, que eles são mais exigentes, eles vão demandar mais suporte. Sim. Se eu deixar na mão do meu cliente, ele comprar material de baixa qualidade, eu vou sofrer com isso. Sim. Então eu exijo essa questão de fornecer o material por alguns motivos. Primeiro motivo, porque eu quero ganhar dinheiro em cima do processo. Uhum. Simples. Eu preciso me monetizar porque eu estou prestando serviço e a minha empresa ela sobrevive em função de dinheiro no caixa. Sim. Né? Segundo motivo, porque eu tenho que garantir a qualidade do meu serviço e a expertise que eu tenho ali, o meu know-how, a minha experiência e as minhas indicações. Terceiro motivo, o meu cliente ele vai voltar e vai bater na minha porta se aquele produto não tiver qualidade, mesmo não sendo eu que comprei. Sim. Por isso que você vai colocar lá na elaboração do seu orçamento, o orçamento incontestável, você vai colocar uma garantia condicional. Tem a garantia normal, que é a garantia incondicional, e tem a garantia condicional, que vai fazer o seguinte, a garantia condicional olha, a garantia é de 6 meses para prestação de serviço, mas adquirindo o material junto com a minha prestação de serviço, essa garantia passa para 24 meses. Interessante. Seja, eu uso o material para favorecer o meu processo de valorização desse meu preço e desse meu orçamento. Valorização não é precificação, né? Então não é preço, Sim. é valor. Então passar mais valor percebido e eu também ajudo no meu fechamento inevitável. Ou seja, construir elementos para que seja mais fácil o meu cliente me contratar com o material.
sem dar desconto. Esse é o melhor. Cobrando mais, na verdade. Uhum. Né? Sem dar desconto. Claro que uma negociação ou outra vai ter. Sim. E tá tudo bem. Já que você falou disso, de dar desconto, eu falei dessa negociação. Uhum. Tem situações onde você vai entender que, eu calculei aqui, meu preço por hora é R$110. Vou colocar uma margem de mais 10, 20% para caso eu tenha que fazer uma negociação com o meu cliente, eu vou colocar essa margem lá na frente. Então, existe uma possibilidade de você querer e fazer isso para melhorar a sua negociação lá na frente. Uhum. Já que você entrou no ponto aí da garantia para gerar valor, fala o que mais o eletricista pode fazer para aumentar esse valor sem aumentar os custos ou diminuir, por exemplo, dar desconto. Eu acho que fazer uma venda do jeito que nós ensinamos no processo de transformação do eletricista comum para um eletricista classe A é importante, né? Então, assim, eu tenho toda uma jornada de construção de valor com o meu cliente. Para explicar para quem está ouvindo a gente agora, imagina que valor e preço são coisas totalmente diferentes. Uhum. Preço, só para deixar bem claro, preço é quanto o seu cliente cobra ou paga. Ou seja, quanto você cobra do seu cliente. Isso é preço. Sim. Valor é quanto o seu cliente acredita que deveria custar. Uhum. Isso é um negócio muito importante. Então eu tenho que, a todo momento, construir valor dentro do processo de relacionamento com o meu cliente, naquela hora da precificação, para que ele consiga entender que eu não sou mais eu sou uma empresa com mais qualidade, com mais entrega, que vale mais do que as demais, ou vale mais do que o preço que eu estou cobrando. Sim. Por quê? E como que eu faço isso? Então eu vou colocar ali dentro da minha visita técnica, eu vou ser intencional e estratégico. Como que eu vou ser intencional? Tem técnicas ali, a técnica SBP, você tem a técnica de limpar o para-brisa, você tem a técnica... Tudo isso que eu tô falando aqui das técnicas, tem podcast falando sobre essa parada. Sim. Então vai lá e assiste podcast exclusivo, específico desse tema. Então tem a técnica de limpar o para-brisa e a técnica SBP no início, que já é a visita técnica. Aí eu tenho também a técnica de elaboração de um orçamento incontestável. Se você não sabe o que é, acesse lá orçamentoincontestável.com e se desfrute do melhor sistema de elaboração de orçamento com a técnica mais validada do mercado. Então eu tenho ali o orçamento, ele também tem que ser um orçamento que gera valor. Então dentro do orçamento eu vou colocar, por exemplo, o objetivo com a técnica SBP, vou pôr o memorial descritivo, eu vou colocar o bônus, que o bônus eleva valor percebido pra caramba. Uhum. Eu vou colocar a tabela de investimento de acordo com o que a gente ensina lá, com os itens do memorial descritivo, com o bônus, com o desconto, caso exista o desconto, lista de material. Na sequência, eu tenho ali, sempre dentro do orçamento, a questão do investimento, além da tabela de investimento, né? Eu tenho logo na sequência como que o cliente vai pagar. Eu sempre coloco 2 opções de pagamento, 2 opções de sim. Eu vou colocar ali também, de repente, nas minhas garantias, a garantia condicional e garantia incondicional. Eu vou tratar essa venda como uma venda consultiva. O que é uma venda consultiva? Onde, por saber que o meu cliente é um cliente mais qualificado e tecnicamente mais consciente do que um cliente residencial, por exemplo, não quer dizer que um cliente residencial não seja também tecnicamente capaz, tá? Sim. Mas, por saber isso, eu vou trabalhar de uma forma mais consultiva. Então, eu vou ajudar mais tecnicamente durante o processo de contato. Então, na visita técnica, eu já vou dar insights ali, eu vou dar uma mini consultoria, ou vou ajudar mais tecnicamente para que ele entenda que eu sou bom tecnicamente. Sim, você está mostrando a sua expertise para ele. Na construção do orçamento também eu vou fazer isso. Uhum. No meu relacionamento de venda vou fazer isso também. E na entrega eu faço isso para que ele me contrate muito mais vezes depois. E claro, umas coisas que não precisa falar, né? A minha vestimenta é diferenciada porque eu preciso ter uma
eu preciso mostrar que eu sou uma empresa, tá? E eu tenho isso com o meu uniforme, eu tenho isso com o meu Instagram, eu tenho isso com o meu negócio, eu tenho isso com o site da minha empresa, eu mostro isso através do meu cartão de visita, eu mostro isso através das minhas ferramentas organizadas. Então, todo esse processo são pequenas peças do quebra-cabeça que vão empilhando o valor percebido e que no final meu cliente olha assim, caramba, eu achei que ele ia cobrar uns 10 mil. E ele cobrou só 7 mil. Né? É isso que a gente quer. Que o cliente entenda que seria mais caro do que o quanto de fato eu acabei cobrando dele. Sim. A outra forma também, ou mais uma forma na verdade, né? É oferecendo, talvez num contrato de manutenção, oferecendo manutenção preventiva. Pode ser. Aí pro cliente não ter a preocupação, obviamente a máquina ela vai quebrar mesmo com manutenção preventiva, mas diminui a probabilidade da máquina quebrar, principalmente no momento crítico pro cliente. Então, mas isso aí, concorda que isso aí, na verdade, é uma técnica SBP aplicada? Porque com a demonstração de valor e fazer com que eu consiga, por exemplo, pintar o quadro da dor futura na mente dele, mostrando os elementos, e até tem um podcast nosso que fala sobre contrato de manutenção, lembra? Tem, sim. Aí o que acontece? A gente fala o seguinte, ó, o contrato de manutenção é excelente para o eletricista, mas só que normalmente você vende como? Você precisa atender o cliente ao longo do tempo, sei lá, 1, 2, 3 atendimentos, para depois oferecer um contrato de manutenção. Ó, o que o Gabriel falou aqui faz todo sentido e eu aconselho vocês a irem para a indústria ou algum ambiente que exige esse tipo de conhecimento para que vocês consigam experimentar, ter uma venda recorrente e receber todo mês ali um contrato de manutenção. Vocês vão ficar apaixonados por isso, não é? Sim. E se o cliente achar que tá caro, mesmo o eletricista fazendo todo esse esforço, mas ele continua afirmando, nossa, tá caro o seu preço. Como que o eletricista pode justificar esse valor para o cliente? Valor percebido é aquela história, né? Se ele falou que tá caro, das duas uma. Ou, de repente, você está trabalhando com uma empresa que tem um procedimento interno que é de negociação, então não se fecha nenhum contrato, nenhum orçamento sem pedir desconto. Sim. Que aí eu tenho isso é uma consciência dentro da indústria. Então, sempre a pessoa que está contratando vai negociar o preço. Ou negociar o pagamento. Então, entenda isso. Porque da mesma forma que você falou pro cliente que está comprando material negociar, a indústria também. Exatamente, exatamente. Então, ela tem uma maturidade de compra muito maior. Aí eu posso ou não dar o desconto e tá tudo bem, você vai tomar essas decisões. Mas se o cliente achou que está caro, né? Quando alguém falar para você que está caro, das duas uma. Ou é isso que a gente acabou de falar, ou ele não conseguiu entender o valor que você vai entregar para ele. Não o preço. O valor que você vai entregar para ele naquela negociação. Sim. Então você vai pegar e vai colocar à tona ali algumas coisas que a gente já falou aqui. Então eu vou usar a técnica SBP. SBP é de serviço, problema... e benefício, mas você tem que entender e ouça o podcast da técnica SBP. Eu vou argumentar com a técnica SBP para que ele consiga entender de fato o quanto que eu consigo resolver o problema dele e garantir os benefícios que ele entende como benefício, colocando argumentações extremamente relacionadas com a visita técnica e com o que ele espera a respeito dessa prestação de serviço. Porque de fato, pessoal, entenda o seguinte, ó, ninguém compra, por exemplo, uma furadeira porque acordou de manhã e tava com um desejo de comprar furadeira, pô. Ele tem esse desejo porque tem um problema a ser resolvido. Qual que é o problema? Pô, tenho que furar a parede e não tenho como furar a parede. Aí a pessoa vai lá e compra uma furadeira para furar a parede. Mas ninguém acorda também de manhã pensando assim, nossa, hoje eu tô com vontade de furar uma parede, né? Por que essa pessoa precisa furar a parede? Porque, na verdade, ela precisa colocar uma bucha e um parafuso. Mas ninguém acorda com o desejo de colocar uma bucha e um parafuso na parede, pô. Sim. Na verdade, aquela pessoa tá com desejo de, na verdade, pendurar um quadro naquela parede. Sim. Mas também ninguém acorda de manhã com o desejo de pendurar quadro na parede. Por que uma pessoa quer um quadro? Porque tem uma foto ali de uma pessoa, de um parente, e o que ela quer, na verdade, é olhar para aquela foto e ter lembranças sobre o que aquele quadro representa na vida dela.
Uhum. Então a moral da história é que as pessoas contratam, e na indústria é a mesma coisa, porque são pessoas contratando. As pessoas compram coisas que estão relacionadas a desejos ou a grandes problemas que elas estão vivendo. Sim. Eu preciso entender quais são esses problemas, eu preciso entender quais são esses desejos, porque isso vai fazer parte da minha negociação. Sim. Porque, por exemplo, eu estou ali fazendo uma venda de um serviço industrial, que é a montagem de um quadro de comando para controle de uma bomba de poço artesiano. E esse poço artesiano, ele joga a água para dentro de um reservatório, uma caixa d'água, por exemplo. Aí o cliente fala para mim que está caro. Eu consigo, de repente, se eu tiver coletado informações suficientes, mostrar para ele que, na verdade, caro é ele ter que ficar deslocando um profissional exclusivamente para ligar e desligar a bomba todo dia. Sim. Multiplicado isso aí durante 12 meses, mesmo que esse profissional faça isso somente 1 hora por dia, quanto que isso custa para a empresa durante um ano? Uhum. Aí eu consigo mostrar, poxa, imagina que cada hora desse profissional custe na empresa R$100. Eu tenho, sei lá, vamos supor que seja 200 dias úteis desse profissional para fazer isso. Teria que fazer durante 365 talvez, mas vamos falar 200. 200, e cara, eu tenho aqui R$200 vezes 100. Aí eu mostro para ele. Pô, a gente tá falando, na verdade, de uma situação onde você tem R$20 mil que você tá usando durante o ano para fazer com que esse profissional ligue e desligue. Eu, com uma solução de R$7 mil aqui, eu vou conseguir te dar uma solução para você reduzir esse custo de 200 pau. De 20 mil, perdão. De 20 mil reais. Uhum. É 20 mil, né? Eu fiz a conta certa, né? Se vai R$100 vezes 200, é 4 zeros, é isso mesmo, pô. 200, olha isso. Olha, 20 pau. Até eu fiquei com um valor percebido aqui agora. Não, me vender aqui, eu ia contratar, tá vendo? Mas é isso, né? Então, claro, eu dei um exemplo, né? Uhum. De uma bomba de poço artesiano. Mas se eu estivesse falando, por exemplo, de uma máquina que está no chão de fábrica e que está de 3 em 3 meses parando 1 hora, 10 horas, por exemplo, por causa de problemas de manutenção corretiva. Sim. E aí eu pergunto, e eu consigo descobrir que cada hora dessa máquina parada custa R$10 mil. Nossa. E aí eu faço um cálculo para ele de 6 meses, não precisa nem fazer de 1 ano. De 6 meses. Cara, esse cara em 5 anos vai perder, sei lá, milhões. Se for uma grande empresa, vai perder milhões em um dia. Sim. Então eu preciso trazer na minha negociação, não argumentos técnicos, de fato. Posso utilizar, porque se eu estou falando com uma pessoa mais qualificada é válido, mas eu trago na minha comunicação ali, de venda para geração de valor percebido, o quanto que ele ganha me contratando. Sim. Não o quanto que ele paga para mim, o quanto que ele vai ganhar me contratando. E assim, uma venda ela acontece a respeito de alguns atributos que acontecem durante a venda. Mas em uma venda, eu preciso fazer o meu cliente falar para mim algumas coisas. Primeiro, eu não consigo fazer. Ele precisa falar para mim também, estou perdendo dinheiro. Essas duas coisas têm que sair da boca do cliente. Uhum. Então eu estou perdendo dinheiro e eu não consigo resolver esse problema. Aí você fala assim, cara, então é o seguinte, você vai parar de perder dinheiro e eu sei resolver esse problema. Acabou, cara. Acabou. Então, isso que você fazer. Se mesmo assim não der certo, Everton, aí você pode tentar fazer algum tipo de negociação de preço ou algo parecido. Mas você tem que entender que se você não tiver informações suficientes sobre o cliente a respeito dos dores, problemas e desejos, né, que esse cara tem a respeito daquele serviço que ele te chamou, você não vai conseguir fazer uma negociação e gerar valor percebido. Valor percebido, de novo, é o quanto que o seu cliente entende que você é capaz de resolver para ele e trazer benefícios, resolver problemas para aquele serviço que ele está te contratando. Sim. Ok? Ok. E é com a técnica SBP que ele descobre qual que é a dor e os desejos dele. Por isso que você tem que escutar o podcast. Uhum, que a gente tem um podcast da técnica SBP. É 1 hora falando da técnica Sim. SBP, cara. Então assim, não é querendo te assustar não, mas é 1 hora dando exemplos práticos, reais. Sim. Tá? Então vai lá e assiste, escute o podcast da técnica SBP. Uhum. Everton, pra gente finalizar aqui, dá um exemplo de um projeto, como precificar para esse projeto. Você fez aí um cálculo da hora que ele precisa precificar. Só que como que ele pode aplicar isso no projeto? Pode usar números fictícios? Tá. Então vamos imaginar o seguinte, né? Ó, vamos supor que o eletricista ele recebe uma mensagem lá no WhatsApp de um cliente que quer fazer um serviço. É isso que você está falando, né? Isso. Aí ele chega lá nesse cliente, bom, antes de mais nada ele conhece o preço
dele. Ele já sabe quanto que ele vai, sei lá, cobrar ali. Ele calculou e ele tem a hora dele custando R$120 por hora, por exemplo. Perfeito. Com uns R$10 a mais ali do nosso cálculo inicial para margem de negociação, talvez. Sim. Beleza? R$120 por hora. Legal. Aí ele vai lá e faz uma análise na visita técnica, ele tira algumas informações. Ele aplica a técnica SBP, tem que aplicar. Ele faz uma visita técnica a respeito de entender o que tem que ser feito para que ele tenha uma informação, que é quanto tempo que ele vai levar para executar. Sim. É isso, a visita técnica é isso. Primeiro, saber, eu consigo fazer? E segundo, quanto tempo que eu vou levar? A visita técnica é isso, mais a técnica SBP. Eu coleto uma informação também valiosa para que eu consiga entender qual que é o benefício ou qual que é o problema que ele tem, e aí a técnica SBP que traz isso. Para quê? Para que eu consiga gerar um bônus também. Sim. Tá? Se conseguir fazer isso aí na visita técnica, top demais. Legal. Fiz a visita técnica ali, eu descobri, por exemplo, que eu vou ter ali um investimento do meu tempo para execução de 12 horas. Então, 12 horas. Eu já sei que vai ser 12 horas de execução. Por que 12 horas? Porque eu estou calculando o seguinte. Eu tenho o deslocamento, eu tenho ali... Na hora que eu chegar no cliente, eu tenho o meu tempo destinado para fazer a infraestrutura, 1 hora de paralisação para um almoço, mais 12 horas totais ali que eu vou cobrar do meu cliente de execução, desconsiderando os tempos ociosos. Deslocamento e assim por diante. Porque deslocamento eu cobro na despesa. Sim. Tá? Então, 12 horas, tá? Bom, legal. Tenho que comprar materiais para fazer esse fornecimento também. Vou colocar uma lista de material no meu fornecimento. E esse material, né, sei lá, vamos falar aí que a gente sabe que o material, tradicionalmente, ele pode ser um percentual maior do que a própria mão de obra. Então, vamos supor que os materiais em si daria, sei lá, R$2.500. Custo para mim. Não é para o cliente. Então, lembrando, recapitulando, eu tenho R$120 a mão de obra, 12 horas de prestação de serviço, o custo para mim do material é R$2.500. Só que eu falei que eu tenho que colocar uma margem. Se eu colocar, por exemplo, aqui no material, eu negociei na compra com o meu fornecedor. Se eu colocar aqui 20% de margem, por exemplo, eu concordo que teria que ser 40%. Margem do material, pelo menos 40%. Mas vamos supor que coloque 20% só. Sim. 20%. Quanto que é 20% de margem? Dá R$500, não é isso? É 500 conto aí, né? É isso. R$500. Então, para o meu cliente, eu vou trazer ali um preço do material de R$3.000. Então, eu tenho R$120, 12 horas, R$3.000 de materiais. R$120 vezes 12 horas dá 1.440, certo? R$1.440 de mão de obra. Mais os R$3.000 de material, que está resultando para mim 2.500 de custo mais 500 de lucratividade, eu vou ter ali, ó, R$4.440 mostrado ali para o meu cliente de investimento. Sim. É óbvio que nesse ponto aqui eu estou considerando o seguinte, ó. No final das contas, eu vou ter 1.440 mais 500 nesse serviço de 12 horas que representa um dia de trabalho, por exemplo. 12 horas não, seria 2 dias, não sei. Se for 2 dias, eu mexeria nesse tempo. Eu nunca vendo um dia e um terço. Ou é um dia e meio ou é 2 dias. Sim. 8 horas, 16 horas, 12 horas seria para fazer em um único dia de execução. Nesse serviço aqui que a gente está falando, a gente está falando o seguinte, que eu tenho um custo de 2.500 de material e eu tenho aqui 1.440 mais 500. R$1.940 de lucratividade que vai vir para o meu bolso. Perfeito. Né? Seria nesse contexto aqui. Eu nunca mostro para o cliente, uma coisa interessante aqui, a gente nunca mostra para o cliente o preço do material individual. É lista de material e preço total. Sim. Para não ficar tendo comparação de preço com a internet, assim por diante. Sim. E eu sempre separo na minha tabela de investimento a mão de obra por item de memorial descritivo e também coloco ali o preço do material total lá e tudo mais. Tá bom? Perfeito. Cara, eu acho que seria mais ou menos isso. Basicamente seria esse contexto de análise que eu tenho que fazer para elaborar o meu orçamento para entregar para o meu cliente essa precificação depois. Ou seja, é a mesma ideia do residencial. A única coisa que muda é que o cálculo, os números vão ser diferentes. Mas o cálculo é exatamente o mesmo. Exatamente. Talvez aí é o seguinte, ó, mas
É importante isso. Ó. Eu calculei com base na minha hora, material e lucro do material. Sim. Não coloquei aqui ainda as despesas. Sim. Então, nas despesas, eu teria que colocar, calma lá. É um dia, então tem aqui R$50 de almoço, é uma pessoa só. R$50 de almoço. Tem aqui mais R$50 de deslocamento, que é para pagar gasolina. Tem aqui ainda mais R$100, que é de terminais que eu vou utilizar lá. Tem mais R$20, que é do conector a mola ou a fita isolante. Aí eu somo todos esses aqui, vamos supor que deu R$1.000, e eu insiro dentro da minha precificação. Só que eu não coloco a despesa como item de preço. Eu vou diluir ela no preço da mão de obra. Então, não tinha dado lá 1.440? Sim. Agora eu tenho aqui, vamos supor, R$1.000 ficou muito caro de despesa, né? Nessa minha conta mesmo aqui, ó, R$100 mais 200, R$220. Deu R$220. Agora, o meu item de mão de obra de prestação de serviço, ao invés de 1.440, vai ficar R$220 mais caro. Vai ficar 1.660. Sim. Então, 1.660. Como é que eu faço isso? Se eu tiver dois itens ali do meu memorial descritivo, então eu tenho um item. Eu vou dividir 50-50 aqui, mas não que seja assim. Eu tenho que fazer do jeito certo, por tempo de execução. Então eu tenho 830. É isso? 1.660 dividido por 2? Acho que é. 830 reais de cada um dos serviços. Antes, quando era 1.440, ia ficar 720. Como eu coloquei a despesa e eu inseri no meu orçamento, eu aumento a precificação do item em específico e aí vai dar 830 reais por item. Perfeito. Porque se eu colocar lá no orçamento, almoço. Não. O cara vai dizer, não, almoço aqui no nosso restaurante, tem restaurante aqui, pô. Se eu coloco lá, deslocamento, gasolina, eu sempre abro margem para objeção de preço. E aí eu tenho... aí é uma briga interna, né, com o cliente. Tá? Para justificar preço tal, e tudo mais. É melhor você fazer as despesas e diluir ela dentro da sua mão de obra de prestação daquele serviço em si. Perfeito. Ok? Ok. Exemplo dado? Exemplo dado. Então, ótimo, então. Explicado. Cara, Perfeito. qual foi o seu despertar do nosso podcast de hoje, hein? Me ferrei que eu nem prestei atenção no que eu falei de vez, me dar um despertar aqui Meu hoje. despertar foi logo no começo, quando você comentou como que é o cálculo, porque sempre eu vi você sempre falando em questão da elétrica residencial e só falava que a elétrica industrial o valor é diferente, porque o conhecimento é diferente, então demanda mais. Aí eu sempre fiquei me perguntando, mas a fórmula não muda, óbvio. O que muda então? Como que eu coloco ali para o preço mudar? Porque o custo é o mesmo. Sim. Não vai mudar. É custo fixo. Aí fiquei, é o lucro? Não sei. Aí eu ficava nesse limbo. Mas agora com você explicando e mostrando com os números, para mim ficou claro e despertou para mim. Show de bola, muito bom, muito bom. Então, o meu despertar eu acho que está envolvido nisso também, mas principalmente no quesito seguinte. Quando você começa a olhar para os seus números de maneira mais intencional, você, poxa, o meu salário tem que ser maior nessa situação aqui, o meu lucro da empresa também. Você está preparando a sua mente para se transformar internamente em uma empresa de fato mesmo. Sim. Se eu precisar contratar um eletricista, eu sei, poxa, calma, tem um eletricista aqui, mas vai ter ele lá dentro. Então o lucro da minha empresa tem que crescer em função dessa especificidade que ele vai executar. Então eu contrato o eletricista, estou trabalhando com lucro, mesmo que eu não possa atender e eu tiver que pagar um eletricista para ir lá, como minha precificação tem o item lucro dentro dela, eu consigo ter resultados financeiros mesmo não estando lá e contratando o eletricista para fazer esse serviço. Sim. Aí o jogo começa a mudar. Leão, o jogo muda. Certo? Certíssimo. Podcast entregue? Entregue. É isso aí. Então, mais um podcast para conta. Parabéns pela sua paciência e por ter vindo até aqui. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e eu espero você também no nosso próximo podcast, próxima quinta-feira, podcast Elitista Classe A. Um forte abraço e até nosso próximo episódio. Valeu!